que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou levar vocês para construir algo bem legal comigo. Mas antes eu queria falar com você que não me conhece ainda. Muito prazer, eu sou a Ju. Seja muito bem-vindo e aqui nesse canal você vai ver tudo sobre fé, rotina e criatividade. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá like nesse vídeo e vamos junto comentando aqui o que você vai achando durante todo o percurso que a gente vai construir hoje. Então vamos comigo. Então vamos lá, deixa eu contextualizar para vocês o que a gente vai estar construindo hoje. Basicamente, todo final de ano a gente tem a virada, né, obviamente, e aqui a gente passa, tanto eu quanto meu esposo, minha família, a gente costuma passar na igreja. E aí, na igreja, a gente tem várias famílias também que viram o ano ali na presença de Deus, agradecendo e também entregando nas mãos dele o que vai vir durante esse novo ano. E eu sempre gosto de preparar um cantinho para que essas famílias elas consigam registrar esse momento muito legal e importante em que eles estão juntos ali na presença de Deus. E aí, nesse ano, eu pensei em fazer um cantinho muito bacana e especial, voltado também para uma retrospectiva de tudo que a galera lá da igreja já fez durante todo esse ano. E eu pensei, por que não a gente fazer um mural de fotos daquilo que a gente já fez esse ano? Mas só um mural de fotos não seria tão interessante. Então eu pensei da gente fazer uma inspiração de ideia com o coração que a gente já tem ali como símbolo na igreja e utilizar dessa forma para expor ali tudo que a gente já fez esse ano. Vocês vão entender, porque é complicado eu explicar vocês sem mostrar, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. E aí para isso nós vamos precisar de alguns materiais. Você me pergunta, Ju, você já sabe o que você vai fazer? Você já fez isso alguma vez? E eu vou dizer pra vocês, não. Eu sei o que eu tô fazendo? Não sei exatamente o que eu tô fazendo, mas eu acredito que vai dar certo, então vamos com fé. E deixar aqui de inspiração também pra vocês, caso vocês queiram também fazer um cantinho especial, seja pra passar com a sua família, ou seja pra passar numa igreja também. Vamos lá que vai dar tudo certo. Eu acredito que vai dar tudo certo. Daí pra isso, eu vou precisar de algumas placas de isopor. O isopor, ele vai servir para fazer essa moldura de coração. Eu não queria fazer só o desenho de um coração, entende? Eu queria fazer como se fosse um coração quase que 3D, como se ele estivesse, de certa forma, saltando na parede e as fotos ficarem em bastante destaque. E aí eu peguei a referência de um mural que eu já fiz alguns meses atrás, de um relógio bem grande. E aí eu pensei, eu vou fazer na mesma pegada daquele relógio, só que em formato de coração. Então, basicamente, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é recortar. Eu vou tentar colocar, na verdade, os isopors no formato de um coração mais ou menos. E aí eu vou pegar a arte do coração que eu vou fazer, vou imprimir ele grande já com as fotos e aí a gente vai recortar no isopor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer junto com vocês é a montagem dessas fotos. Eu pedi a galera de todos os grupos da igreja para mandar fotinhos para mim, as que eles acharem melhor, e muitas fotos desse ano, para eu montar essa arte. E eu vou montar com vocês e depois a gente vai imprimir certinho, vai montar para poder riscar e cortar no isopor. Vamos lá. Daí, gente, uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. Eu tô falando no seu microfone, aí fica saindo. Provavelmente vai sair alguns barulhos, porque aqui tem a janela virada pra rua. Então, foque em mim que vai dar certo. Muito provavelmente, quando você vai fazer um projeto, a gente já pensa logo assim, eu vou fazer tal dia, mas certas coisas maiores não dá para fazer em um dia só. Então a minha dica, quando você vai fazer um projeto como esse, que às vezes é maior, tem uma proporção maior, e você precisa fazer muitos detalhes, é fazer com antecedência. Por exemplo, agora nem terminou o mês de novembro ainda, nesse primeiro vídeo que eu tô gravando aqui para vocês, embora vocês vão ver até o finalzinho. Mas eu já pensei na ideia, já bolei como eu vou fazer e já vou começando a fazer para que eu consiga fazendo um pouquinho todos os dias, para não ficar pesado e também não brigar muito com a minha rotina, até porque a gente tem rotina, né, gente? A gente tem casa para dar de conta, tem trabalho também, então tem outras coisas que exigem o nosso tempo e que a gente não pode parar tudo que tá fazendo para focar em uma coisa só. Por isso que é importante você fazer com antecedência. Bola o seu projeto, imagina o que você vai fazer, anota no papel e vai fazendo um pouquinho nos dias que você tem um tempo a mais, porque assim você vai conseguir fazer com excelência e também não vai ficar super desgastado em fazer tudo de uma vez. Aqui, baseado na imagem original, eu fiz esse desenho por cima para encaixando as fotos certinho dentro.
Daí a ideia, galera, é deixar todas essas fotos bem pequenininhas para elas caberem ali dentro do coração. Pronto, aí depois de encaixar bem certinho as fotos, eu vim apagando aqueles desenhos que eu tinha feito pra gente poder imprimir a imagem do tamanho grande. E aqui eu coloquei para imprimir na opção de multipáginas, né, de pôster 4x4, que era o tamanho mais ou menos que eu ia querer. Vamos lá, minha gente, vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu aqui. E tinha tudo pra dar certo e deu tudo errado, porque eu não pensei em uma coisa muito óbvia. Eu coloquei aqui as imagens, todas as fotos, num tamanho de 1,5, mais ou menos, né? 1,5. Umas estão maiores, outras estão menores, dependendo do encaixe aqui do formato que eu tinha feito. E aí, eu até imprimi uma folha de teste e aparentemente ia dar super certo. Só que quando eu coloquei para imprimir grande, as imagens ficaram borradas. Não dá pra ver a cara das pessoas, tá vendo? Ficou horrível. E aí, eu tive que imprimir de novo. Mas antes de imprimir novamente, eu imprimi do jeito que tava aqui, no tamanho que eu quero, que é o 4x4, na opção de pôster, né? Quando você vai aqui pra imprimir, no Word, a gente coloca aqui a opção de pôster 4x4, tá vendo? É imprimir pra fazer como base. E depois eu peguei todas as fotos novamente, adicionei no novo arquivo, aqui ó, adicionei no novo arquivo e coloquei elas no tamanho que elas ficariam grandes, porque como elas estavam em 1,5 e eu ia colocar no tamanho 4x4, então ia dar 4 vezes o tamanho, 4 vezes 1,5 centímetros dá 6. Então eu adicionei elas todas aqui e coloquei no tamanho 6, ali ó, 6 centímetros. E vou imprimir elas individualmente novamente, porque aí, já que eu imprimi a base grande, eu vou conseguir só fixar essas que estão na qualidade boa por cima daquelas que não vão ficar com a qualidade ruim. E eu não vou perder ali a noção do coração, né, da imagem do contorno. Vai dar certo, né? Imprevistos, muitas loucuras no processo, mas vai dar tudo certo. Olha só, minha gente, mais de pertinho aqui pra vocês verem como ficou a montagem do coração. Eu fiz exatamente aquilo que eu tinha dito a vocês. Imprimi a base das fotos no tamanho 4x4. E aí depois colei as fotos nítidas que eu imprimi depois por cima. Ficou ótimo. E aí agora aqui no isopor, a gente vai fazer a borda e onde vai o negócio de LED. Então, eu não vou recortar bem rente com o coração. Eu vou recortar deixando uma bordazinha, assim, mais ou menos daquela largura ali, que é onde a gente vai colocar o LED por dentro, pra acender. Vai ficar lindo.
olha, eu já risquei tanto por fora, que vai ser a borda, como também fiz a marcação da parte de dentro, que é essa bordinha que a gente vai cortar pro LED ir por dentro. A gente vai fazer um segundo recorte desse, um pouquinho mais fino, pra fixar o LED. Fiz esse risco aqui na largura de 2 dedos, que é a metade daquele. E aí eu vou recortar. Não vai ficar certinho assim naquele, porque aquele é maior. Mas aí a gente vai cortar uns pedacinhos assim, só pra fazer o encaixe. Vocês estão aí, não é mesmo? Novo dia, gente, novo dia. Vocês acreditam que nós já estamos em dezembro, mais precisamente na metade de dezembro. Eu comecei esse projeto com vocês, não era nem dezembro ainda. Hoje nós vamos encapar as peças de isopor que a gente fez agora há pouco pra vocês, mas pra mim já faz uns dias. Pra gente poder montar finalmente a moldura deste lindo coração. Ai, eu estou apaixonada por ele. Vai ficar uma coisa linda. Então vamos lá, que hoje o trabalho é árduo. Eu diria que é a coisa mais chata que tem de fazer encapar esses negócios. É uma das coisas mais chatas que tem. Mas também aqui dá todo o charme. Vai ficar lindo. Vamos lá. Olha só, gente, coloquei toda a parte da cartolina assim ao redor. E aí, a gente vai fazer alguns recortes nas partes que tem curva. Pra poder dobrar assim, ó, e cobrir. Então, aqui nessa parte mais reta, não precisa, porque ela vai dobrar certinho. Mas a partir daqui, ó, que começa a curva, aí a gente faz uns picotezinhos assim, ó. E aí, quando você passar a cola, os pedacinhos eles vão se ajustando à curva. Basicamente isso. Então, a gente vai fazer esse picote, toda essa parte mais arredondada dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Depois eu vou fazer o mesmo processo aqui na parte de dentro. Colar a folha, depois fazer o picote e colar. Pronto, ó, já foi feito todo o recorte dos dois lados, ó, deixa eu mostrar. Feito o recorte dos dois lados. E aí agora, a gente vem colando. Eu vou começar por essa parte aqui que ficou mais reta, que é da ponta. E a gente vem passando a cola assim. Vou passar dos dois lados. Ok?
Aí eu posso apertar assim e já cola dos dois lados. Pronto, a gente já pregou aqui essa parte mais reta. E aí agora vai para essa outra parte do picote, a mesma coisa. Passa a cola. Passa até um determinado ponto assim. Aí passa do outro lado também. Daí depois vem só apertando os pedacinhos para eles irem grudando. Umas 4 cartolinas emendadas uma na outra. Dessa forma assim. 4 cartolinas. Desse jeito, ó, tá vendo? 4 cartolinas juntas. Pra que eu consiga colocar o coração por cima. E atrás dessa parte do meio, eu vou colocar uma cartolina mais branca do que essa. É uma dessas mesmas que eu usei pra fazer a moldura. Desse jeito. Daí, essas de fora, elas vão servir pra mim colar a moldura por cima. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Pra quem for fazer, não faça a burrice que eu fiz de passar cola nessa parte branca. Passe só ao redor mesmo, porque ficou assim, sabe, uns pedaços como se tivesse engelhado. Aí na câmera aparece, pessoalmente tá menos, mas ficou assim, sabe? Minha mente perfeccionista fica com um tique nervoso. Agora eu vou contornar aqui nessa moldura maior pra gente saber onde tem que cortar essa parte do fundo.
isso, gente. Depois de cobrir todas as bordas, eu só fixei as partes uma na outra, coloquei o LED e depois passei cola na parte menor pra colar em cima da imagem do coração. E ficou lindo. Eu até pensei que tinha gravado a minha reação, mas quando eu fui ver, acabou que não gravou. Mas eu achei que ficou incrível o resultado final. Comenta aqui embaixo o que você achou, que eu vou amar saber também.